Olá, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi-vos dará, buscai achareis, batei-vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir um pão? E se lhe der um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento das leituras quaresmais, nós lemos temas na quarta-feira de cinza, sobre a oração. Somente quem leva a sério a vida de oração e o seu ser como criatura não tem como não rezar, né? Viver a vida na sua profundidade. Isto é, de onde ela vem a vida, o sentido que a vida tem e para onde a vida vai. A oração nos leva para a esfera divina. A oração nos santifica. Entramos no terreno divino e viveremos essa santidade de vida cotidiana. A oração, meus irmãos, não é tanto uma procura, pois uma procura implica certa impaciência. A oração deve ser uma atividade, eu devo fazer algo. Rezar é antes aguardar. Aguardar supõe o assento no outro, naquele que vem. Então eu só posso esperar pelo outro. A oração torna o homem contemplativo e cheio de atenção, em vez de manipulador. O homem que reza, ele se torna receptivo neste mundo. Já não agarra, mas acaricia. Já não morde, mas beija. Já não questiona, mas admira. Vive de tal modo que sua vida seja uma oração. Desse modo, meus irmãos, rezar é deixar-se entrar em Deus, nossa vida e nós na vida de Deus. A oração é uma abertura total do homem a Deus. A consciência do homem e de todas as suas faculdades se deixam penetrar por esse Deus e se volta para Ele. Assim, meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, ele vai nos levar a meditarmos sobre pedir, buscar e bater. São verbos que nos põem em movimento. Isso significa que nós não podemos ficar parados nem paralisados por um sentido negativo ou por um cansaço espiritual. O nosso coração não para de bater, a vida está sempre em movimento. Somos chamados a ser perseverantes na nossa oração, mesmo que aparentemente nossos pedidos não sejam atendidos. Deus sabe o melhor de nossas necessidades do que nós mesmos precisamos. Esse pedido, ou esta forma de rezar, pedir, buscar e bater, pressupõe em nós a necessidade, a inquietude, a urgência. Espera-se a bondade, a disponibilidade, a misericórdia de alguém. Em algumas circunstâncias ficamos débeis, vulneráveis, que nos leva a pedirmos socorro. São circunstâncias nas quais surgem com facilidade o clamor de um angustiado. Então a oração de petição de quem necessita da força divina, a exemplo da Rainha Esther na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, orar é um modo de ser diante de Deus, mas com duas direções: a direção do homem para Deus e a direção do homem para os demais. Se o homem pedir a Deus o que é melhor para si, ele deve dar também o que é melhor para os outros. A oração deve se traduzir nessa relação. A oração feita e vivida profundamente é a ação mais prometida, do qual surgem outras ações. Quando Jesus fala no texto do Evangelho de hoje
que o Pai está disposto a nos conceder tudo o que lhe pedimos, está falando então para nós no contexto da misericórdia. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão, e se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim, nós devemos pensar que o amor de Deus que me salva e me faz acreditar em Deus em qualquer circunstância e situação. A regra de ouro para uma boa convivência. Então o texto do Evangelho de hoje termina com a seguinte frase: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Essa regra de ouro, eu não quero fazer aquilo que censuro no próximo. Eu não faço aos outros não faça aos outros aquilo que você gostaria que não fizessem a você. Não faças a ninguém aquilo que te é desagradável. Isto é toda a Torá. Ao passo que é mais explicação, mais vai e aprende. Por trás de uma pessoa brava e grosseira, há sempre uma pessoa frustrada. Então o caminho para nós, meus irmãos e minhas irmãs, nessa quaresma é antes de tudo o caminho da conversão. É um convite para que voltemos para a casa do Pai. Não somente Deus quem, em certo modo, podemos dizer que não somente Deus quem tem de sair ao nosso encontro, mas nós é que temos que ir ao encontro de Deus. Que nesta quaresma possamos nos aproximar de Deus com plena confiança para apresentar-lhe nossas necessidades, para dizer-lhe que não podemos fazer nada sem a sua ajuda. Buscamos, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor que se esconde no pão e no vinho eucarísticos. Busquemos o Senhor com a nossa vida. Vivamos antes uma intimidade com o Senhor. E aí nós compreenderemos profundamente as palavras de Cristo, que nos convida a pedir, buscar, bater. E a porta então se abrirá. Que Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.